Falar do Santos, aniversário da Inter de quarta-feira aqui no Limeirão. Bom, agora há pouco, Felipe Jonathan, tá? Foi diagnosticado com a Covid-19 e já foi afastado e isolado. Então, pode ser que o Felipe Jonathan não enfrente a Internacional. Ele estará apto no dia do jogo, tá? Mas perderá alguns treinamentos. Então, Felipe Jonathan com a Covid-19. Hoje, o Santos fez o primeiro jogo treino visando a estreia contra a Inter. Enfrentou o São Caetano, jogo no CT Rei Pelé. O São Caetano que vai jogar a Série A2 do Campeonato Paulista e contratou o Rildo, aquele atacante que foi do Vasco, jogou no Curitiba. Bom, o Peixe abriu o placar com o Marcos Guilherme. Curiosamente, mister, eu vi na TV Santos, os 4 gols do Santos foram pelo lado direito, tá? Em especial com o Madison. Então, no primeiro gol, Marcos Guilherme abriu o placar e o São Caetano virou no primeiro tempo para 2-1. E no fim do primeiro tempo, o Madison deixou tudo igual. Então, terminou o primeiro tempo com os titulares, placar de 2-2. Na segunda parte, já com as reservas, o Santos virou, tá? Tava 2-2, fez um golaço Ângelo. Recebeu pela direita, cortou perna esquerda no ângulo do goleiro do São Caetano. E o Léo Batistão, pegando um rebote, né? Na pequena área, só teve o trabalho de empurrar para o gol 4-2. E no fim, o São Caetano marcou mais um. Então, atenção, torcedor da Inter. Como jogou o time titular do Santos, do Fábio Carille, novamente no esquema 3-5-2. Ele gosta de 3 zagueiros. Então, Velasquez, o goleiro foi o João Paulo, né? Grande campeonato brasileiro fez o João Paulo. Os 3 zagueiros, Velasquez, Luiz Felipe e o estreante Eduardo Bauerman, que veio do América Mineiro. Na lateral direita, Madison. Na lateral esquerda, Lucas Braga, ex-jogador da Inter. Os 2 volantes, Camacho e Vinícius Anocelo, recuperado da Covid-19. O meia de armação, Gabriel Pirani. Na frente, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo. No segundo tempo, jogaram John no gol, Daniel Guedes, que voltou de empréstimo do Fortaleza, Ivonei improvisado na zaga, ele é volante, Leonardo Zabala e Luiz Henrique. Meio de campo, Jobson, recuperado de uma séria lesão no joelho que foi no clássico contra o São Paulo, teve um rompimento de ligamento cruzado, o Alanzinho e o Bruno Oliveira, reforço que vem da Caldense. Ângelo Ricardo Goulart, que treinou o segundo tempo, principal reforço do Santos, e o Léo Batistão. Ficaram de fora do jogo treino Marinho, Carlos Sanches, Sandri, Kaique, Robson e Vinícius Balieiro. Foram jogadores que não participaram deste jogo treino com o São Caetano. E até para você comentar, mister, o Andrés Rueda, que é o presidente do Santos, essa notícia foi explorada pelo Igor Sedano aqui no começo da semana, mas ontem ele foi entrevistado no Band Esportes e o Santos fez o cálculo de quanto ainda é a dívida. Então o Andrés Rueda disse que o Santos tem 500 milhões de reais de dívidas e que 200 milhões foram pagos. Então a dívida do Santos era de 700 milhões de reais. 200 ele já pagou. Ainda faltam 500 milhões. Ele disse, 2022, alô torcedor do Santos, vai ser um ano sofrido. Mister. Chega um momento que a conta bate na porta, né, Edmar? Mas vamos falar da parte técnica da equipe do Santos, porque é o que interessa ao torcedor leonino, porque a Inter estreia contra o Santos dia 26. Edmar, resultado desses jogos treinos aí, para mim não me surpreende nada e nem levo muito em consideração. Porque as equipes, eles tentam, principalmente o treinador, tenta colocar a forma de jogar e não se preocupa pelo resultado. Você vai dizer, mas qual a diferença disso para um jogo valendo? Totalmente diferente. Porque dependendo do estilo do adversário e da forma como que está desempenhando o jogo, você joga, bota o seu time em decorrência do próprio resultado. Se está perdendo, você ataca mais. Se você está vencendo, você tenta valorizar o resultado. Então, quando é jogo treino, sabe, ele quer pôr o ritmo de jogo. Ele quer ver a evolução. Principalmente quando jogam 2 volantes juntos, como joga um lateral apoiando mais, outro menos, ou mandando os 2 liberando. Então, quer dizer, não é um jogo para você buscar resultado, mas para você ver a evolução e o comportamento da equipe.
Então eu não olho muito pelo resultado. Agora, o que me chama a atenção é o que você falou. O Santos usou muito o lado direito. Então isso pode ser uma qualidade, alguma coisa para o técnico da Internacional, o Vinícius, observar. Né? Se o Santos teve muita facilidade, principalmente em jogar pelo lado direito, ele tem que começar a olhar por isso, né? Fazer uma marcação com cobertura no lado que o Santos tá sendo melhor. Eu acho que essa é uma das leituras, né, Edmar? Mas não dá para você saber como vai vir o Santos, porque eu acho que Marinho deve ser titular. Também acho. Carlos Sanches deve ser titular. Sandri pode ser também. Então, quer dizer, o Santos não jogou com o seu time principal. É demais. Eu falo, esses jogos treinos aí são para ver realmente a evolução e o comportamento dos jogadores. Até a própria Internacional contra o Corinthians, você vai falar, pô, perdeu o jogo de 1-0, mas no momento que estavam com reserva, os titulares 0-0. Não é nada empolgante o resultado, né, Edmar? Precisa ver como que foi o desenho do jogo. Vamos colocar aqui, do time titular que o Santos começou hoje contra o São Caetano, o João Paulo vai ser o goleiro na quarta-feira. João Paulo muito bem no Campeonato Brasileiro. Os 3 zagueiros não vai fugir disso aqui. Velasquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauerman. São os 3 zagueiros do Carille. Madson na lateral direita, 100% confirmado, o Pará foi embora. Na esquerda aí a dúvida, né? Pode ser Lucas que o Braga ou Felipe Jonathan, tá? Se o Felipe Jonathan jogar, o Lucas Braga vem pro meio. A gente vê um Camacho. Pro meio não, né? O Lucas Braga vai ficar na beirada ali, isso. né? Ele é de beirada. Camacho, titular absoluto do Fábio Jogador Carille. de confiança do Carille. Vinícius Zanocelo teve uma parte final de brasileiro muito interessante. E na frente a gente vê um Marcos Guilherme confirmado. Aí o Marcos Leonardo ou o Marinho. Se o Marinho jogar, o Chances também no meio. Que o Marcos Leonardo vá pro banco. Mas enfim, e ainda um tem Santos o muito próximo. Tem o Goulart também. Tem o Goulart, tem o Léo Batistão, que foi titular. A gente vai aguardar um Santos podendo... Eu acho que não é um Santos fraco, não, Edmar. Também acho um Santos competitivo. É, competitivo. Também acho. E sobre o Santos, o que disse Vinícius Bergantin? Ontem teve a coletiva de imprensa na Internacional. Né, Titi? Vamos ouvir então Vinícius Bergantin. Ele fala a respeito do Santos, o que ele tem pesquisado, e fala do Johnny, volante que a gente citou aqui, que vem arrebentando nos jogos treino. Tá querendo muito jogar esse Campeonato Paulista para mostrar que tem muito potencial. Acompanhe o trecho que foi separado pelo Igor Sedano, a fala de Vinícius Bergantin. Ele é muito interessante. E o Johnny é um jogador que tá doido para mostrar num campeonato todo, assim como os outros volantes, né, de muita qualidade. Ele com uma característica de muita força, que o campeonato pede, né, vem fazendo bons treinos, vem evoluindo. Um jogador muito interessado também nos bastidores, na questão de análise, sempre pedindo algumas coisas para os auxiliares, para os analistas. Então a gente precisa de jogadores assim, né, com ambição, com fome e que estejam preparados para não só fazer o que ele já fez no Curitiba, no Paraná, mas sim de assumir um protagonismo num campeonato tão importante como é o Campeonato Paulista. E sobre o Santos, ontem teve a entrevista coletiva do Edu Dracena, ele garantiu um time competitivo em 2022. Claro que a preparação está atrasada em relação à Internacional, mas eu fico imaginando sua cabeça. Claro que o Santos é um todo, mas o Marinho joga ou não joga? Marinho tem proposta, vai para o Inter, não vai? Você também fica com esse pensamento, querendo saber o quanto antes se o Marinho vai para o jogo ou não? A gente sempre entra, busca informações, sites, Twitter e redes sociais para buscar informações. A gente tem que sempre pensar que o Santos vai vir muito forte, né? Independente, lógico, o Marinho hoje é um dos principais atacantes do futebol brasileiro. A gente fica apreensivo também, Ricardo Goulart para a estreia e tal, mas o Santos, na verdade, terminou muito bem o Campeonato Brasileiro. Teve momentos de turbulência, mas o Carille conseguiu estabilizar toda a turbulência que o Santos teve no Campeonato Paulista e até meio, mais um pouquinho ali do Brasileiro da Série A. Teve uma estabilidade muito grande. A gente tem certeza de uma coisa: o Santos é grande, o Santos é muito bem treinado. Eu conheço muito bem o Fábio Carille, né, um treinador de muita competência, que conseguiu estabilizar um clube que vinha nessa turbulência dentro e fora de campo. Então a gente sabe que, né, independente de quem vier, vai ser o Santos forte, que vai exigir muito da gente, e a gente tem que se preparar e enfrentar. Assim como, né,
as outras rodadas, um campeonato de altíssimo nível, que, como eu disse, vai exigir muito da gente. A gente vai ter que evoluir, se encorajar, trabalhar muito, se concentrar, viver bastante a competição, porque os desafios não vão ser pequenos, mas a gente vai trabalhar e se preparar muito para superá-los. Boa sorte, Vinícius, boa sorte, Thiago. E você está na frente dos outros treinadores, porque quando a gente anunciou você, né, a imprensa no modo geral, unanimidade, sem críticas. Os outros sofreram um pouquinho, viu, Vinícius? Obrigado, eu sei que as críticas vão vir, mas faz parte do trabalho. Valeu, muito obrigado, Igor Sedano, muito simpático, o técnico da Inter, Vinícius Bergantin. Para fechar o noticiário Internacional e Santos, eu vi agora há pouco no Futebol Interior uma matéria sobre o João Paulo, vou falar desertor, mas é o seguinte, em litígio com a Internacional, o volante João Paulo teve o nome publicado no boletim informativo diário BID da CBF como jogador do Londrina. João Paulo vem participando da pré-temporada com o restante do elenco londrinense e está à disposição do técnico Vinícius Eutrópio para a estreia do Campeonato Paranaense domingo contra o Maringá no Estádio do Café. No Londrina ele está desde setembro do ano passado e foi peça fundamental para a equipe contra o rebaixamento na Série B. Eu avisei. Fica aí, João Paulo. Puxa um zoom aqui. Vou ficar aqui do lado da minha esposa, porque ela está precisando de mim. Vamos lá de